Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou aqui com duas feras. Olha, experiência é o que não falta nesses meus dois convidados aqui. E 1h30 vai ser pouco para esse bate-papo, né? Um deles é sócio do podcast Na Montanha, já esteve aqui 5 vezes. Episódio 23, episódio 24, o 66, o 67 e o 83. Eu estou falando de Fred Ducler. Tem uma longa história no montanhismo sul-americano. Ele é chileno, brasileiro, possui mais de 25 anos no montanhismo. Tem mais de 200 cumes na América do Sul. Com certeza deu uma volta a pé na terra. Contornarmos os quilômetros percorridos em mais de 2.000 treques e travessias. Ele tem uma ampla experiência, palestrante com mais de 200 palestras corporativas e expedições e mais de 150 treinamentos para guias profissionais. O meu outro convidado é o famoso Marcos Padilha, com mais de 20 anos de experiência e, na prática, com mais de 6 biomas brasileiros: Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa. Ele é instrutor de primeiros socorros básicos e avançado pela ASHE. E tem muita coisa para a gente conversar. Fred Ducler, você que trouxe essa fera para falar de algo muito importante, que é um curso de WFA que todo mundo deveria ter e fazer, seja corredor, seja treinador, seja montanhista, seja apenas um admirador. Seja bem-vindo novamente ao podcast Na Montanha. É um prazer ter você aqui. Ô Zulu, o prazer é meu, cara. Obrigado. Aliás, Na Montanha é voltar pra casa, né? Eu sou super grato e ouço todos os episódios, recomendo. E nada melhor de se cercar com feras, né? E aqui hoje a gente tá com o Padilha, que é uma referência aí no meio, né? Muita experiência. Aliás, eu diria que o peso pesado tá aqui nesse episódio. A gente se acabou juntando, acho que 2 profissionais de excelente qualidade, com rica história, com rica experiência, e tô aqui, né? Obrigado aí pelo convite. A sua trajetória, a gente ficaria aqui 1h30 só falando da sua trajetória. Mas faz um breve resumo aí do que você tem feito nesses últimos anos, né? Eu sei que quem já ouviu os seus 5 episódios Na Montanha sabe por onde você anda, né? Mas quem está ouvindo agora quer saber. Eu sei, a audiência é rotativa, vamos lá. E não só a audiência, né? Acho que as pessoas mudam, o mercado muda, está sempre mudando, são pessoas novas praticando atividades esportivas. Bom, eu nasci no Chile, né? Minha mãe é na Patagônia, meu pai é francês, eles tinham essa afinidade com a natureza e por aí você vê o DNA, né? Eu acho que assim tem uma longa história, independente de dizer, nossa, como eu sou melhor, como eu sou bom, como eu sou... Não é essa a ideia. É sim mostrar o quanto eu tenho bagagem, experiência para fazer todas as coisas que eu faço. Eu faço expedições, né, ainda na América do Sul, que é meu foco, é a especialização minha. Faço no Brasil também, tenho todos os principais cumes praticamente da América, né, de os mais técnicos e os mais altos, né? Já tive 11 cumes no Aconcagua, já tive no Huascarán, já tive no Chopicalque, já tive no Diablo Mundo, já tive no Osorno, ou seja, e por aí vai. Transitei desde Navarino, que é um roteiro que eu trouxe para o Brasil, que todo ano estou lá em meados de Réveillon. Aliás, está começando a ser muito conhecido aqui no Brasil agora, né? Inclusive no Chile também, tá? De lá, subindo Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. São todos os países dos Andes que eu estive, né? O último pico daqui da América do Sul, na Venezuela, que são o Pico Umbo e o Bolívar. Eu tenho alguns cumes lá, né, numa época que tinha glaciar, né, porque hoje em dia os glaciares estão praticamente morrendo, né? Então, assim, um resumo. Quer saber um pouquinho mais da minha história? Ó, clica lá no Google, Fred Ducler, vai aparecer tudo. Tá bom, Zulu?
Eu tô rindo porque a primeira vez que você esteve aqui para eu falar do Ducler, demorou um pouco. É que assim, se você falar, é Freddy Ducler, em francês. Mas, para nós brasileiros, na linguagem, Fred Ducler que tá ótimo. Mas depois de 5 vezes a gente aprendeu. Agora, né, eu tenho aqui uma referência. O Padilha, ele é uma referência em curso de primeiros socorros, WFA, sobrevivência em ambientes remotos. Conta um pouco mais sobre a sua trajetória nos primeiros socorros, Padilha, e seja bem-vindo ao podcast Na Montanha. Obrigado, Zulu, pelo convite. Obrigado, Fred. Fred aí, um amigo da montanha. Nos conhecemos num treinamento aí. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A minha vida na natureza começa com 7 anos de idade, quando eu entro para o grupo dos escoteiros, né? Depois eu começo a caminhar pelas montanhas aí da Mantiqueira, Pico dos Marins, Itaguaré, o Itatiaia, junto com os escoteiros, e vou pegando gosto nessa coisa. Com 17 anos, eu faço um concurso para o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha, onde eu passei 5 anos lá, onde eu desenvolvi vários tipos de trabalhos e fiz vários tipos de cursos que me habilitaram. São experiências que eu carrego até hoje, levo comigo até hoje, que são de grande valia. E eu sou técnico de enfermagem de formação e técnico de emergências médicas nos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar no resgate em 1998, quando começam as concessões de rodovia no estado de São Paulo. Não existia profissionais habilitados para fazer esse trabalho nas rodovias. Quem fazia isso geralmente era o Corpo de Bombeiros. E com essa coisa das concessões rodoviárias, né, com esse projeto do governo do estado de São Paulo, iniciam as concessões rodoviárias e eu sou convidado para trabalhar numa rodovia. E aí eu sempre gostei dessa parte de emergência, mesmo na época que eu estava na Marinha. E eu começo a aprender cada vez mais e eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos em 1992 para participar de um treinamento junto com os bombeiros do Corpo de Bombeiros de Miami. E lá eu acabo conhecendo uma equipe de resgate de áreas remotas do estado de Utah. E aí eu fiquei maravilhado. Eu falei, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero fazer. Aí eu acabo fazendo um treinamento lá, me formo instrutor e começo a plantar essa sementinha de ministrar os treinamentos no Brasil. Já são 20 anos de experiência ministrando treinamentos. Eu trabalhei também aproximadamente 22 anos aí na ponta da lança, no resgate, tanto em locais remotos, tanto no Brasil como no exterior. Já trabalhei na Patagônia, já trabalhei na Bolívia, inclusive meus pais são de origem boliviana. Já rodei toda essa América do Sul aí, em algumas áreas montanhosas. Não sou montanhista profissional como o Fred, como os outros, mas sou um cara que gosta de estar em contato com a natureza. Há alguns anos aí a gente já vem trabalhando com os cursos, você falou só do WFA, mas a gente ministra também o WAFA, né, conhecido como o AFA, que é o curso avançado de 4 dias, e o First Responder, que é o curso de 9 dias, um curso de 80 horas, que é o curso que forma socorrista de áreas remotas. No início, eu comecei trabalhando com certificadoras americanas. O ano passado, eu consegui me afiliar diretamente à Wilderness Medical Society, que é uma sociedade médica americana que preconiza todo o estudo, o protocolo, os treinamentos, enfim, tudo que você imaginar que está ligado à emergência em local remoto, emergência médica, são esses caras que preconizam. Então, hoje minha empresa é afiliada diretamente à WMS, então eu certifico diretamente meus alunos a partir do ano passado que começou isso. E há uns 7 anos aí eu venho também prestando trabalhos para televisão, né? Eu venho dando toda a consultoria de segurança em local remoto, equipes de resgate, equipe médica. Eu tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores projetos da Rede Globo em 2023, que foi o No Limite na Amazônia. Foram praticamente 2 meses, 3 meses de trabalho na Amazônia, onde a gente gravou. Foi o maior projeto de televisão que eu já fiz.
dentre outros. A gente também faz acompanhamento de equipes de filmagem da National Geographic, da BBC, enfim, muito na região amazônica e região do Pantanal. E a gente também tem uma grande clientela hoje de ONGs, né, organizações não governamentais, que lidam com a preservação da natureza, principalmente no Pantanal e na Amazônia. Nós temos uma gama bastante grande de clientes, de pessoas que trabalham em locais remotos. Muito bom. Lembrando que este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer, acesse igt23k.com.br, use o cupom na montanha 10 e tenha 10% de desconto. Padilha, o que é o WFA e por que ele é essencial para guias e praticantes de atividade outdoor na montanha? Bom, vamos lá, Zulu. O Fred, que já é um cara bastante experiente, principalmente em toda a América do Sul, ele sabe que hoje em dia, né, o Brasil, a gente vem trabalhando isso já, como eu te falei, há 20 anos, né? Hoje, para você ser guia, por exemplo, na associação de guias, um guia registrado no Chile ou na Argentina, você obrigatoriamente tem que ter cursos voltados à emergência local remoto. Pra você ter uma ideia, hoje o Chile e a Argentina preconizam que um guia de lá tem que ter o WFR, o curso de 9 dias. O WFA é um curso básico, é o Wilderness First Aid, primeiros socorros em áreas remotas, né? Então ele é um curso que tem uma carga horária de 16 a 20 horas, no qual são passados conceitos básicos de emergência local remoto. Então ele é um curso para o corredor de montanha, ele é um curso para o montanhista de final de semana, ele é um curso para pessoas que querem fazer atividades ao ar livre, aquele pai de família que gosta de acampar com seus filhos, o chefe de escoteiros, né? As pessoas que buscam fazer atividades ao ar livre. Tá? O guia hoje... a gente preconiza aqui no Brasil que o guia tem que ter no mínimo o WAFA, que é o curso de 4, 5 dias, que é o curso avançado, ele tem uma bagagem maior, ele vai ver muito do que a gente vê no WFA também, mas com uma profundidade muito maior, onde a gente vai falar um pouco de anatomia, de fisiologia do corpo humano. Esse cara vai começar a entender um pouco melhor por que o cara tá sentindo dor de cabeça na altitude, né? Por que na altitude dói a cabeça? Por que o coração bate mais rápido, tá? Eu vou evitar falar termos técnicos aqui, para que seja uma coisa bem, bem simples, para que todos possam nos entender. Então, nesses cursos mais avançados, a gente entra num aspecto também da fisiologia humana para que as pessoas possam entender por que isso está acontecendo com o corpo daquela pessoa. Né? Então, cada curso tem um nível. E o WFA, como eu te falei, é um curso para iniciantes, para praticantes que estão começando as suas atividades ao ar livre. Eu acredito, eu estava conversando isso com o Fred ali, todo corredor de montanha, que é a minha área, deveria ter esse curso básico, né? Principalmente os ultramaratonistas que ficam muito tempo sozinho, e você ter um curso de primeiros socorros básico te dá uma sobrevida até chegar a um socorro de verdade. Com certeza. Fred, quero saber de você quais são os riscos que um montanhista pode enfrentar em ambientes remotos e como o curso WFA prepara um guia ou praticante de esportes de aventura para lidar com essas situações. Olha, é uma excelente pergunta, Zulu. Eu acho que assim, quando as primeiras conversas que eu tive com o Padilha, né, qual era o meu objetivo? Meu principal objetivo, para quem está me ouvindo aqui e me vendo, era assim: eu tenho uma grande responsabilidade, não só no Brasil, mas na América do Sul. O que é? É profissionalizar de alguma maneira o setor. Assim como você, né, que tem o podcast e é treinador também. O Padilha e todos acham que os guias profissionais, que é promover o quê? Um mercado cada vez mais evoluído. Hoje a gente tem um ambiente no Brasil, o mundo outdoor no Brasil ainda é primário, né? Ele ainda está no estágio 1. Ainda a gente precisa correr muito. E quando eu falo correr muito, não é que é o Fred, é você que é praticante, você que corre, você que nada, você que faz trekking, é você que pedala, é você que faz trail, é você que inclusive rema. Né? A gente tem um litoral vasto aqui na América, aliás no Brasil, né? Ou seja, são todas as atividades que a pessoa que pratica um esporte ao ar livre, né, Padilha? Sim. Precisa ter essa consciência, essa noção de que ele
tem que ter, é obrigação ter a noção básica, né, de primeiros socorros. Para quê? Para amenizar qualquer gravidade nesse sentido até que chegue um socorro efetivo, né? O curso, meu grande objetivo de promovê-lo e estar junto, qual é? É trazer, claro, a grande experiência de um profissional que praticamente iniciou isso no Brasil, né, no caso que é o Padilha, junto com quem? Cara, eu tenho mais de 200 cumes na América do Sul. Eu tenho aí uma história muito gigante, né? Apesar de eu nascer no Chile e morar no Brasil, eu transitei a minha vida inteira pela América do Sul, né? E principalmente numa grande especialidade, que é altitude, gelo, Campo Nevado, né? Eu transito aqui, agora no Carnaval eu vou fazer, por exemplo, Ilha Grande. Ilha Grande tem muita coisa. Tem uma fauna rica, tem cobra, tem de tudo. Você precisa ter noção de algumas coisas, né? Andar no gelo, idem. Você acabou de falar de altitude. Pô, uma hora, não sei se depois, daqui a pouco, eu posso comentar isso. Pô, você estar em altitude, você aclimatar bem, você ter um processo de aclimatação adequado é fundamental. Por exemplo, Brasil é praticamente o nível do mar. Aqui a gente não tem montanhas de 3.000. Não tem. Quando você vai para altitude, se você quer ir para altitude um dia, você precisa ter uma aclimatação adequada no mínimo de 2 dias. No mínimo, e depende do lugar. Quanto mais alto, a aclimatação também muda, né? Saber entender isso, saber entender a fisiologia desse processo é fundamental. Pro guia que você contrata, que às vezes você até acha que é caro, mas não é caro, porque o cara carrega todo um know-how do que alguém que, por exemplo, só sabe te levar e te trazer. Né? Que não é o caso. A gente já teve isso em algum episódio que a gente falou que as pessoas me ligam e perguntam preço. Na verdade, você não compra só o trajeto, você compra todo o processo de conhecimento que um guia tem, todo o processo de investimento que esse guia fez na vida, todo o conteúdo de ferramental. Por exemplo, não é só um GPS. Todo o intelecto dele de ter um plano A, de um plano B, um plano C, e, cara, ter as condições de inventar um plano C. Então, um WFA, eu diria que é fundamental para você que é praticante de qualquer atividade outdoor. Não é exclusividade de um guia. Um guia de qualquer profissão é obrigação. Eu sempre falo para os meus clientes assim, olha, condicionamento físico é obrigação. De bom para cima, nunca de bom para baixo. Então você tem que se manter. Por quê? É para saúde, é para longevidade e para atividade esportiva que você quer. Então, WFA, galera, se conscientize. WFA não é um curso que vai ganhar um certificado bonito. Não. WFA é obrigação se você quer se aventurar na natureza. Não precisa ser guia para você fazer o curso WFA. Você pode simplesmente ser praticante. Como a gente conversou agora há pouco, pode ser no Pico do Jaraguá. Você que corre no Pico do Jaraguá, na Cantareira, ou qualquer parque do Brasil. No acampamento de final de semana com a família. Entendeu? No campo e na praia. Então, assim, fundamental. Eu acho que todos nós profissionais de todas as áreas do mundo outdoor temos a obrigação de promover esse tipo de curso. E conscientizar quem? O praticante, né? É isso. Acho que Fred, você me permite, Zulu, eu já há alguns anos... de alguns anos para cá, muitos guias têm nos procurado. Muitas agências estão caminhando para um lado muito sério, realmente, e cobrando dos seus guias o treinamento, independente com quem eles façam, mas estão cobrando certificados e credenciais. E eu costumo falar uma coisa já há muitos anos. Para você ir para qualquer lugar, basta você ter esse aparelhinho aqui, ó. Ele te leva para qualquer lugar do mundo. Você baixa a trilha, você baixa o caminho, você sabe onde tem a água, você sabe onde tem tudo. Só que o guia é o cara que você paga para te levar com segurança, para te trazer de volta com segurança e para te passar uma experiência bacana. Esse é o guia. Porque hoje a gente não precisa mais de pessoas para nos mostrar o caminho, né? A gente tem N aparatos aí da tecnologia que nos mostram o caminho. E o guia é o que o Fred falou. É um cara responsável, um cara que conhece do assunto, que já foi diversas vezes. Não é que ele foi uma vez e ele se transformou em guia. Não, o cara já foi diversas vezes, né? Ele já passou por várias roubadas, já levou várias pessoas. É uma bagagem de experiência que esse cara carrega para saber o que fazer numa situação adversa. Então esse é o guia. Ô Padilha, enquanto você falava, eu estava aqui pensando que eu vou falar da parte da corrida porque é a minha área, tá? Mas isso serve para todo mundo. A gente investe alto em um relógio, né? A gente investe alto em um calçado, a gente paga uma inscrição de R$1.000, R$1.500, R$2.000 e o evento ele vai acabar naquele final de semana. O calçado ele vai acabar ali em alguns meses,
O relógio em algum momento vai se acabar, mas quando a gente vai fazer um investimento em um curso, a gente acha que é caro. E o curso, se ele não acaba, ele é para a vida, né? Aconteceu um episódio em Campos de Jordão, em um evento de corrida, onde muita gente só descobre que é alérgico na hora. E o rapaz foi picado por algumas vespas e era alérgico. Para sorte dele, era um evento sério e deu tempo de chegar ao socorro. Mas ele foi resgatado de helicóptero. Mas se ele tem um curso, um WFA, ele sabe o que fazer numa situação como essa, de ter uma reação alérgica a uma picada, né? Sabe. Vamos lá, Zulu. Com relação a eventos esportivos. A gente vê hoje que a corrida de montanha, principalmente, o trail run, né, é uma coisa que tem crescido bastante, tem crescido muito. Muita gente está saindo do asfalto, como o pessoal fala, né? E está indo para correr no chão de terra, né? E com relação ao que você falou do investimento, né? Eu falo isso em todos os meus cursos. O cara gasta R$5.000 numa mochila importada, mas ele não quer gastar num conhecimento que pode salvar a vida dele, pode salvar o amigo dele, o filho dele, a mulher dele, o familiar. E tem um detalhe, o curso, ele não é só para quando você está fazendo a tua atividade na natureza, ele é para tua vida, é na tua casa, tua mãe que caiu no banheiro, ou teu filho que engasgou, né? Então, o treinamento de primeiros socorros, independente dele ser de área remota ou não, né? Aqui nós estamos falando de área remota, que é o público do Na Montanha, né? Mas assim, ele visa fazer o quê? Te mostrar técnicas e caminhos para você tentar minimizar aquela situação ou resolver aquela situação de emergência. Os eventos esportivos hoje, a gente vê todo tipo de evento. Como você falou, era um evento sério e deu tempo de socorrer. Hoje no Brasil, a legislação diz que a única pessoa que pode dizer para você, olhe, tome este remédio, é o médico. É o médico. Isso é a legislação brasileira dessa forma. Só que eu falo para todos os meus alunos, a única coisa que você tem que levar com você no bolso, não é dentro da mochila, não é no kit de primeiros socorros, é no bolso. É o antialérgico. Porque como esse cara não sabia, nós temos N relatos de acidentes com abelhas, com vespas e por aí vai, tá? Sorte que ele não era alérgico, porque bastava uma picada, ele poderia ter entrado numa anafilaxia, que é a pior reação alérgica que a pessoa pode ter, e vindo a óbito, tá? Então a única coisa que eu falo para os meus alunos, carreguem o antialérgico com vocês. Porque isso é o tipo da situação que vai te levar à morte em minutos, dependendo da gravidade. Ah, o cara caiu, quebrou o pé. Não morre de pé quebrado. Não morre de mão quebrada. Ah, o cara cortou a perna. Ah, o cara cortou a mão. Ah, ele cortou a mão quando ele estava cozinhando no acampamento. Disso aí não morre. Agora, de um enxame de abelhas, eu não sei se vocês viram na televisão, ontem, se não me engano, em Brasília, numa escola... um jovem levou 4.000 picadas de abelha. Tá? Ele levou 4.000 picadas, ele está internado em estado grave. Nós já tivemos no mundo do montanhismo, acho que o Fred deve se lembrar, não vamos citar nomes aqui, mas nós já tivemos inclusive óbitos de colegas, de pessoas influentes no mundo do montanhismo que infelizmente vieram a óbito devido a um ataque de enxame de abelhas. Todo mundo pensa na onça, na cobra, mas a abelha... Pergunta pro Padilha o que ele mais tem medo no meio do mato. Padilha, o que você tem grande temor no meio do mato? Num enxame de abelha. E como eles falam na Amazônia, tudo que não é abelha na Amazônia, eles chamam de caba. Então, caba e abelha, meu amigo, é um problema. Você pode ter a melhor arma do mundo. Como é que você atira num enxame de 100.000 abelhas? Você não consegue resolver. É muito complicado, é muito uma situação difícil. A onça, muita gente nos pergunta, eu falo para ela, se você conseguir ver, agradeça a Deus. Falando outra coisa. E a cobra, a gente costuma dizer para as pessoas, o acidente ofídico, ele tem épocas no qual ele acontece com maior frequência, que geralmente são no verão, e as serpentes, geralmente a gente entra no raio de ação da serpente para acabar acontecendo o acidente ofídico, né?
mas a abelha, muitas vezes, ela está migrando, houve uma explosão de abelha, essa colmeia se destruiu por alguma maneira, e essa rainha saiu voando à procura de um novo lugar para formar essa colmeia, e aí todas as abelhas estão extremamente ativas para proteger a rainha. E é aí que acontecem os grandes acidentes. Caramba. Ô Fred, você já presenciou, vivenciou uma situação onde os conhecimentos do curso fizeram a diferença entre um desfecho positivo e um potencial desastre? Olha, bom, nesses 30 anos de montanha, eu vou te falar, eu vivi várias coisas, e muitas delas marcantes. Eu já fiz muitos cursos de primeiros socorros, antes do WFA, né? Voltados para a cidade. Por exemplo, eu era diretor de uma empresa, eu fui o único a me candidatar, né, ao plano de contingência. A brigada de emergência. A brigada de emergência. Eu fui em todas as empresas, desde estagiário, gerente, diretor, né? Trabalhei em outros estados, fora do país. Em todas elas eu fui do plano de contingência, porque eu sempre tive a consciência. Isto eu uso na cidade e uso na montanha. Nesse período todo, Zulu, eu vi N situações, desde fratura exposta, desde processos hipotérmicos, desde de rompimento de cirurgias de 10 anos atrás interna, onde a pessoa estava vomitando sangue. Assim, quando você já está acostumado com o curso de primeiros socorros, né, você identifica coisas rápidas e contínuas. Eu vou citar um exemplo, que é muito próximo, como eu sou da montanha, vou citar esse, que eu estava no vulcão São José, né, e uma pessoa começou com um processo de edema pulmonar, né, e claro, acho que ela tomou um remédio que deu sequelas, né, porque é uma pessoa que já tinha estado em altitude a 6.000, já tinha alguns cumes de 6.000, ou seja, não era uma coisa cotidiana, foi consequência do remédio. Mas o que ajudou aí? Eu estava, inclusive, há uns 4 e pouco, estava no vulcão São José. Rapidamente identificou, quando você tem um processo desse tipo, ele estava já com tosse, assim, deitou, acordou, com uma tosse e aquela burbuja, né, que a gente chama em espanhol, que é tipo borbulha, né, tá borbulhando, é uma tosse como se tivesse uma panela fervendo. Sim. Eu falei, na hora, vamos ter que descer, é na hora. Mudei o plano, né, a gente desceu, chegou num ponto que a pessoa ficou muito fraca, né, porque esse processo tem que ser rápido, não tem o que pensar se. Uma pessoa inexperiente, eu diria para você que eu já vi isso acontecer, eu tive que assumir a situação. Em outro lugar, no Peru, uma pessoa estava com uma altitude, a pessoa responsável lá, que era um guia, não vou citar nome, até que é conhecido, mas com pouca experiência, que aconteceu? Eu falei, cara, você não tem que pensar 2 vezes, meu amigo. É decidir já, cara. É chamar o socorro já. Se não chamar o socorro, o cara ia morrer lá. Bom, voltando para São José. Na hora a gente desceu, chamei o pessoal do BOP, né? Porque no Chile tem alguns protocolos que você segue de socorro, né? Toda vez que você sobe a montanha, primeiro, você tem que ter o telefone, que chama Socorro Andino. Né? E Corpo você tem de Socorro Andino. Isso. Toda vez que você vai para a montanha, deixar registrado que você está indo para aquela montanha num posto policial mais próximo. Para quê? Eles saberam o que está lá e o que está acontecendo, com previsão de entrada, previsão de saída, do que você está levando e que você está voltando. Esse é um procedimento normal para o bom profissional de líder de uma expedição. No caso, um montanhista profissional, guia profissional. Coisa que no Brasil a gente deveria usar como protocolo. Que a gente até aplica algumas coisas, por exemplo, na Serra Fina a gente tem aplicado algumas coisas. Isso eu acho ótimo. Deveria ser um protocolo geral Brasil, isso. Bom, resumindo, o BOP, o pessoal do GOP, né? O pessoal do GOP subiu, né? Fazer os primeiros socorros, auxílios, né? Já anoitecendo, chegaram, fizeram toda a manutenção com oxigênio, a gente fez manutenção como o Padilha falou, eu não posso medicar. Mas eu posso orientar, eu posso prever, eu posso auxiliar. Jamais um montanhista profissional, aliás, um montanhista e um guia bom pode se ausentar de decidir auxiliar alguém. Né? Neste caso, foi rápido, no dia seguinte essa pessoa saiu de helicóptero. Né? Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube desse caso. Né? Quem quiser ver lá, procura meu nome e acha lá. Desceu, um dia depois, 1 dia e meio, ele já estava zerado. Né? Hoje em dia está feliz, está fotografando, está por aí. Mas porque você não perdeu tempo, né? Mas por quê? Por quê?
é porque teve agilidade, teve protocolo, ou seja, foi rápido. Esses tipos de situações não podem ser de dúvidas, tem que ser rápido. E uma mente treinada, ô Zulu, assim, eu me formei guia e fiz o WFA, beleza, é pouco. Você não se torna um guia de um cume só. Você tem 20 cumes, você tem 30 cumes, você tem 40, 60 cumes. Né? Um guia profissional hoje no Peru, para você ter uma ideia, para ser guia do pisco, o cara precisa ter 11 cumes, de 9 a 11 cumes. Para ele dizer, você pode guiar pessoas neste lugar. Não é? Travessias, não é uma travessia, são várias. E você que está me ouvindo aqui, que é praticante de atividade outdoor, quando você é um praticante, que eu chamo de heavy user, ou seja, a montanha, a natureza, é teu amigo, é teu parceiro, é teu amor, você tem que fazer um curso desse tipo para amenizar coisas para você e para os outros. Né? Porque é aquela história. Quando uma expedição é sucesso, quando você vai e volta para casa, quando o teu cachorro te recebe correndo, cara. Quando foi legal. E quando foi legal. Quando foi legal. Exato. Você não foi lá para passar só para passar perrengue, só passou. Se foi um sofrimento, não foi legal. Tem que ser bacana. É o que eu falei da função do guia. Te levar com segurança, te trazer com segurança e te proporcionar uma experiência legal. Esse é o bom guia, pessoal. Você entende por que a minha grande preocupação de levar o WFA, popularizar o WFA, popularizar na mente do praticante. É um objetivo meu. É meu em que sentido? Mas você está perguntando, mas você promove o curso WFA, você ganha nele? Eu levo casos reais. O Padilha, ele leva, sabe o quê? Ele leva toda a bagagem, toda a experiência, porque ele foi socorrista. É uma pessoa que tem a experiência de socorrer, de fazer a atividade, né? E o que eu levo? Eu levo a experiência, levo casos, discuto casos. Por exemplo, sempre citei do vulcão. Tem o caso do canadense que estava rompeu uma cirurgia dele, estava dando a volta em Torres del Paine. Peguei ele numa situação assim caótica, deitado, sozinho, né? Não, estava acho que com o filho sem saber o que fazer, né? E que mais? Estava sangrando pela boca. Eu falei, na hora, ele tem algum rompimento interno, porque eu olhei se ele tinha alguma ferida. Não tinha, né? Bom, aí rapidamente a gente agasalhou, hidratou, fez algumas coisas básicas. Ficou um guia meio e eu fui buscar o socorro. Olha, foi assim, em termos de 1 hora de pedir socorro, em 1h30 já tinha um helicóptero baixando lá em cima, perto do Passo Garner, tirando esse canadense. Tá vivo, salvo, perfeito. Em Navarino, hoje está muito famoso aqui em Navarino. Eu trouxe o roteiro há mais de 20 anos para cá. Não é? O que tem em Navarino? O tempo muda, é outra viagem. Tem uma tempestade com neve, é outra viagem. Não é? Bom, peguei um senhor lá com hipotermia assim avançada. Os amigos deixaram ele e foram buscar socorro. Um erro crasso. O que é? Não teve ninguém para deixar lá junto. Ninguém tinha noções de primeiros socorros. Ele estava hipotérmico, avançado. O que fiz? Bom, a gente agasalhou, fez os procedimentos básicos, a gente hidratou, a gente fez um procedimento de comer algo quente. Bom, ele foi recuperando. Ele estava com um problema de joelho sério. Não é? Bom, foi resgatado no dia seguinte também de helicóptero. Mas se você não tem esse protocolo, esse conhecimento básico, você não socorre ninguém. Você precisa evidenciá-lo. Bom, é isso. Você sabe que nós vamos voltar naquele assunto que nós conversamos e nós vamos conversar sempre, porque quando alguém quer ir para uma montanha, e muita gente quis ir para o Marins depois do coach do Marins, né? Famoso. E naquela oportunidade, algumas amigas que correm montanha falou assim, eu tô indo pro Marins com fulano de tal. Eu falei assim, mas ele não é guia de montanha. E muita gente se torna guia de montanha depois de ir numa montanha com o Fred ou com qualquer outro guia experiente, e eles voltam e acham que já estão guiando. Mas o Fred, ele cobra R$1.000 e o cara vai cobrar 500. E só que o Fred tem vários cursos, o Fred leva você e traz de volta. E a pessoa, muitas vezes, quando ela procura o preço e não o valor agregado que está por trás de um profissional, ela acaba caindo nessas pegadinhas. Eu tive essa experiência de estar na Serra Fina com um grupo fazendo uma travessia de ataque, né? E ver pessoas abandonadas pelos guias.
ali passando um perrengue, sem água, sem nenhum tipo de instrução. Então isso a gente percebe que quem procura preço não está muito preocupado com a vida, né? Padilha, você falou ali sobre as abelhas, mas eu queria saber quais são os principais problemas médicos que acontecem nas atividades ao ar livre. Vamos lá, pegando um pouco do gancho do que o Fred falou, dessas situações que ele colocou aí. É assim, só para você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa que já deve ter alguns anos, da Wilderness Medical Society. Muita gente pode não acreditar nisso. Você sabe qual é o maior problema que as pessoas têm em locais remotos mesmo? Tá? Em locais remotos, quando o cara vai para uma montanha, para um local remoto. São problemas gastrointestinais. O cara comeu o que não devia ou o cara bebeu água que tinha algum problema. Você acabou de falar dos marins. Eu tive a oportunidade, quando garoto, com 15 anos de idade, de beber água lá em cima. Hoje em dia não tem mais condição de fazer isso, né, Fred? Difícil. Né? Não dá. Em vários locais da Mantiqueira hoje, nós não temos mais... todas as nascentes de água estão... Acabaram, né, Fred? Estão todas contaminadas. Então, só para você ter uma ideia, um dos maiores problemas são... Eu estou falando mundial, tá? De maneira geral, pessoas que praticam atividades ao ar livre. No Brasil, hoje, o nosso maior incidente que leva a problemas é o trauma. Ou seja, são as quedas. A queda hoje é o maior fator de morte. 90% dos óbitos na cena são mortes por queda com traumatismo craniano, trauma crânioencefálico. Ou seja, quebrou a cabeça, rebentou a cabeça. Tá? 90% das mortes na cena são trauma de crânio. A gente tem uma coisa que a gente não escuta falar muito no montanhismo, porque não está muito ligado com a nossa área, mas está ligado à atividade ao ar livre, é o afogamento. Hoje, morrem afogadas no Brasil, em média, de 4 a 6 pessoas por dia, se não me engano. É a última pesquisa da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Tá? Mas, de maneira geral, a maioria dos relatos que a gente ouve dos nossos alunos nesses 20 anos são coisas mais simples que acontecem, que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com elas. A hipotermia, que são as baixas temperaturas, e as hipertermias, que são as altas temperaturas, que, como você, os corredores de montanha, Zulu, você sabe disso, estão extremamente suscetíveis, dependendo de onde é a corrida, como que está o clima, ele está extremamente suscetível a ter hipertermias, né? Eu costumo dizer que todos os problemas relacionados ao frio e ao calor estão ligados ao meio ambiente. A gente não pode deixar ele desencadear, né, Fred? Sem dúvida. Ele não pode começar um processo hipotérmico. Ele não pode começar um processo de hipertermia, porque ele se desidratou ou porque ele não baixou a temperatura corporal. Aí entra o papel de quem? Do guia. Do cara que vai dizer pra ele, irmão, você tem que beber água. Cara, você tá bebendo pouca água. Em altitude, um dos grandes problemas é a desidratação. O cara não bebe água. Né? Ele acha que lá em cima tá gelado, tá frio, mas que ele não precisa... Não, lá ele precisa beber muita água. Né? Então, assim, eu costumo dizer que as hipotermias e as hipertermias, a gente não pode deixar que elas se desencadeiem. Porque depois é um processo complicado para retornar. Tá? O trauma, de maneira geral, a gente escuta muito, entorse, torceu o pé, quebrou o pé. A gente teve um caso de alunos que fizeram o curso inclusive na tua turma, tá, Fred? E foram fazer a travessia da Serra do Papagaio, e uma pessoa que estava no grupo teve uma lesão de tornozelo, uma lesão bastante grave, e eles fizeram todo o procedimento, como eles aprenderam no curso, montaram um abrigo, hidrataram a pessoa, aqueceram ela, imobilizaram um membro lesionado, e como não tinha condição de andar, conseguiram ir para um ponto onde eles tinham sinal de celular, foi pedido socorro e veio um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a pessoa foi removida. Então é assim, o curso...
Ninguém de lá que vai fazer o curso vai sair um especialista. Olha, eu aprendi com o Padilha que a imobilização de membro superior tem que ser assim ou tem que ser assado. A ideia é te mostrar um caminho. É mudar o pensamento. Mudar o pensamento, virar a chave. Cara, se acontecer tal coisa, eu tenho que proceder desta forma. Se acontecer de outra maneira, eu vou proceder desta forma. Né? E, infelizmente, hoje, a gente vê, Zulu, o despreparo das pessoas ele é muito grande. Eu costumo dizer que depois que uma determinada loja veio para o Brasil, ela causou um efeito nas pessoas de que é fácil fazer atividade ao ar livre, porque ele entra na loja, ele trabalha, ele é bancário, né? E hoje, amanhã, ele quer ser montanhista. Ele entra na loja e ele sai de montanhista. Ele sai vestido, pronto, de mochila, de bota, de tudo. Só que ele não sabe que a bota que ele tem que usar, ele tem que amaciar ela primeiro, né? E uma coisa muito simples da qual a gente trata no curso, para você ter uma ideia. Cuidado com os pés. Os nossos pés são fundamentais. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi no Corpo de Fuzileiros Navais. Se os teus pés não estiverem em dia, meu amigo, você não chega a lugar nenhum, você não sai de onde você está. Então, os cuidados com os pés são fundamentais. Que calçado que eu vou usar? Se eu tiver uma bolha, como que eu vou proceder? Então, a gente ensina todo esse tipo de coisa nos cursos. Mas, voltando ao ponto da tua pergunta... a grande maioria, eu separo as coisas em dois aspectos: incidentes e acidentes. Incidente é quando alguma coisa deu errado, porém não houve vítimas, e acidente é quando gerou vítima. Hoje, a gente vê muita gente praticando atividade de montanha, nessa época agora, que a gente está vendo as chuvas, as tempestades, e o cara ele não conhece o mínimo do mínimo, Fred, de ver uma previsão de tempo. Que é uma atitude básica. Atitude básica. A gente mostra nos treinamentos vídeos, fotos, slides, aonde a gente mostra para o cara que as coisas acontecem. Nós temos um problema. No brasileiro, a gente tem um problema. Não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque aqui, graças a Deus, a gente nunca teve terremoto, a gente nunca teve maremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem guerra, a gente não tem problemas que existem em outros lugares. Mas eu tive a oportunidade de vivenciar o ano passado aquela tragédia da enchente no Rio Grande do Sul. Eu estava trabalhando no Acre, num treinamento para uma empresa. Eu cheguei do Acre e 2 dias depois eu desci num comboio com 10 pessoas para auxiliar no Rio Grande do Sul, com médico, enfermeiro, todos os equipamentos de resgate. Nós operamos durante 10 dias no Rio Grande do Sul. Então eu costumo dizer para as pessoas que o clima está mudando. Fred, o que você falou dos glaciares, né? E eu me lembro de quando criança ir para Bolívia com os meus pais e subir o Chacaltaya e ver o Chacaltaya totalmente nevado. A gente fazia uma aclimatação, um aprimoramento ali. Hoje em dia não tem mais glaciares. Hoje em dia não tem mais glaciares nos quais eu tive a oportunidade de pegar na neve, no gelo, quando era criança, e eles não existem mais. Então o mundo está mudando. Então hoje a gente também tem tido a procura, Zulu, de pessoas que querem se preparar para esse tipo de fenômeno natural. Tá? Depois da nossa ida para o Rio Grande do Sul, lá eu vi uma situação de guerra onde não se disparou nenhum tiro. Tá? Eu vou dizer para você que foi uma situação bastante dramática, bastante caótica, na qual a gente trabalhou durante 10 dias lá. E hoje a gente está tendo essa procura de pessoas, porque as pessoas não sabem o que fazer. Acabou a luz da tua casa, você faz o que? O cara não tem lanterna. O cara não tem um band-aid para colocar no dedo do filho dele que estava jogando bola na quadra do prédio. Então, infelizmente, as pessoas acham que nada vai acontecer. E eu acho que o curso vem para isso, para te mostrar que as coisas, infelizmente, elas sim acontecem, mas para isso a gente tem que estar preparado. Por isso que existem cursos e treinamentos, né? Hoje no Brasil, a gente primeiro... Como que você falou que o cara vai uma vez na montanha e vira guia? Eu fui com quem? Eu fui com o meu colega. Mas quem ensinou o teu colega? Não, ele veio com outro colega. E isso vira uma bola de neve. As pessoas não têm formação. O guia,
Na minha percepção, eu já fui convidado várias vezes para trabalhar como guia. Isso há muitos anos atrás, mas eu nunca gostei. Nunca tive muito essa paciência de levar pessoas, né? Nos trabalhos de televisão, às vezes a gente cuida de produção com 200 pessoas, né? Mas é um pouco diferente, né? Mas assim, o guia é aquele cara que já passou frio, que já sofreu, que já viu, ele sabe, cara, por aqui você vai cair, por aqui você não vai, vamos fazer... Opa, parou, acabou, vamos voltar porque não dá mais, o tempo não tá legal... Então, infelizmente, eu vejo isso em todos os meus treinamentos. Eu dou treinamento para pessoas de alto gabarito, como o Fred, como outros aqui no Brasil, e também dou para aquele menino que está começando, que quer ser guia. Mais ou menos isso. Você sabe que, só resgatando a tua fala, Padilha, você sabe que 2 coisas que você fica especialista, sendo um profissional de montanha, uma é prever o tempo. Olhar para o céu e falar... vai chover. Não, vai nevar. Tá vindo uma tempestade. A outra é geologia. E eu te citaria mais uma. Cara, você tem que ter o kit de primeiros socorros em todos os lugares que você vai. Essa é a pergunta. Essa é a próxima pergunta. Em casa. Inclusive em casa. Em casa, você tem que ter um kit de primeiros socorros. Deixa eu já emendar a pergunta aqui. Então emenda. Fala para mim da importância na prática de você ter um kit de primeiros socorros. E eu vou falar novamente, eu tenho que falar da corrida porque é o que eu tenho de experiência. Claro. Muita gente acha que é peso a mais levar um kit de primeiro socorro. Os escaladores de rocha, Zulu, que fazem curso comigo, que são extremamente minimalistas por causa disso, por causa do peso. Até o cara ver a necessidade real de ter um equipamento. Eu vou falar como profissional. Eu me preparo todos os dias, treino todos os dias há, sei lá, mais de 30 anos, né? Para quê? Para eu poder levar meu kit de primeiros socorros. Essa coisa de minimalista é legal, é legal. Algumas coisas também pratico. Porém, o básico da minha segurança, jamais. Eu jamais jogo fora a minha segurança. Seja ela num GPS, como num relógio, né? Seja qualquer artefato de primeiros auxílios. Sei lá, você falou de band-aid, cara, esparadrapo, silver tape, né? Alguma coisa nesse sentido, você tem que ter, porque é para você. Não é somente porque você está com pessoas. Então, é fundamental. Eu já vi coisas como, por exemplo, bolhas. Você falou de bolhas. Corredor, seja ele também tracker. Tracker, compra uma bota. Um erro crasso. Todo mundo, eu vou para a montanha. Legal. Vou comprar uma bota. Legal. Sabe qual é o primeiro erro que ele comete? Ele compra uma bota com a mesma numeração que ele usa aqui na cidade. Se ele calça 40, ele compra um 40. Só que o pé incha na montanha. O pé incha quando ele faz caminhadas de 10 km, 5, 20, sei lá. Aí o que acontece? Quando chega lá, o que ele faz? A bota está justa. Por quê? Ele, além disso, colocou uma meia. Uma meia que não é fininha. Porque também protege. Uma meia fininha ou uma meia um pouco mais grossa tem seus porquês, né? Então, o que acontece? Uma vez tive esse caso em Torres del Paine, o rapaz comprou a bota, comprou justa, ele não falou, porque ele foi guerreiro, né, na cabeça dele. Cara, eu falei, por que você tá andando desse jeito? Eu falei, deixa eu ver teu pé. Cara, foi impressionante. Eu não tinha uma bolha, eu tinha umas 10, 15 bolhas em todos os lados do pé. Eu falei, por que você não me falou isso antes? E aí o conceito que você falou, cara, as coisas são importantes. Primeiro, meus pés tem que ter um bom calçado, confortável, com cano médio ou alto, para evitar um pouco torção, né? Que auxilia, parece bobagem, porque ligam para mim e falam, não, olha, eu quero fazer a travessia, mas eu estou acostumado a andar de tênis. Falei, olha, na montanha, comigo, você não vai de tênis. Né? Além de levar 2 bastões. Bastões não é só para se apoiar, né? É para afastar, às vezes, alguma cobra, ou limpar, ou se apoiar se você torcer o pé. Ou seja, ele também é um utensílio de segurança. Então, ele é um utensílio de primeiros socorros, porque a gente ensina o aluno a fazer imobilizações de membros com os bastões. É verdade. O bastão é uma ferramenta. O bastão é uma ferramenta. Ou seja, ter o kit
É fundamental. E principal, vou voltar a insistir nesse episódio várias vezes. Olha, é mudar a mentalidade do praticante de atividade ao ar livre. É para o corredor, é para o remador, né? É para o trekker, é para o escalador, é para quem treina indoor, inclusive, né? É para todo mundo. Mude a sua mentalidade. Vai para a natureza, tenha noções do que pode acontecer. Você já me ouviu falar isso, né? Tenha sempre um plano A, um plano B, um C, se for o caso, inventa o D. Mas para isso, para você poder inventar, você tem que ter noções básicas de algo. Começa aí pelo WFA, pelo menos. Sabe qual é um dos lemas da Padilha Treinamentos? Superar, improvisar e adaptar. Muito Porque bom. na hora que deu ruim, conceitos. na hora que deu ruim, você tem que saber o que fazer. Você sabe que o meu kit, ele só aumenta, né? Dependendo do evento. Fui fazer um evento no Chile, lá pedi umas bandagens, que algumas provas aqui no Brasil não exige. E aí vai aumentando o kit de primeiros socorros, mas eu falo, pô, eu tenho aqui muita coisa importante para o momento que eu nunca precisei nesses 13 anos de montanha, né? Para dizer que eu nunca precisei, usei esparadrapo uma vez, e isso é importante falar, que você falou do calçado. Eu fui fazer uma prova e eu calço 44, meus calçados são 45, mas eu comprei na promoção um 44 e eu basicamente não usava aquele calçado. E era o calçado que o grip estava melhor. E aí eu lembrei do percurso, eu falei, tem aquelas descidas, vou com esse 44. O que aconteceu? Ficou apertado, estourou os dedões, eu tive que parar e passar o esparadrapo, porque o atrito com o calçado no machucado, fica impossível você caminhar. Zulu, Fred, vocês já perceberam que às vezes, voltando na pergunta anterior, o que mais dá problema, Padilha? Cara, é a unha que encravou. É verdade. É a bolinha no pé, tirou o cara de combate. O corte na mão, ele teve um corte. Tava cozinhando no acampamento, ele cortou o dedo, precisa levar 3 pontos. Cara, se você lavar bem, limpar bem, fizer um bom curativo, esse cara termina a travessia e vai embora pra casa. Mas com a bolha no pé, meu amigo, ele não vai. É difícil. Com a unha... Então são coisinhas pequenas que muitas vezes vão te causar um problema muito maior do que você imagina. Sabe o que você aprende? Você me perguntou do kit primeiro socorros com o tempo. Que assim, eu, por exemplo, eu tenho uns 3 diferentes tipos de kits de primeiros socorros. Né? Quando eu estou no Brasil, faço coisas mais básicas, trekking e tudo mais. Quando eu vou para altitude, né? E quando eu estou em Campo Nevado. E depois que eu fiz o curso que a gente teve junto, o kit aumentou. Ou seja, cada kit, para alguma atividade, tem coisas específicas, porque você mais ou menos percebe o que pode acontecer com mais frequência. Né? Então, assim, com o tempo você acaba aprendendo, você acaba não isolando mais. Quando você muda a mentalidade, está com você, você já sabe que tem que ter. Assim como olhar a previsão do tempo. Mas você fala, opa, que terreno que eu estou indo? Né? Campo Nevado, não, só relevo, é cerrado. Não, é Serra do Mar, é diferente. O que eu vou ver lá? Que tipo de situações eu tenho? Subida, descida, posso escorregar? Que tipo de bota eu uso? Ela é mais macia, ela é menos macia? Vou fazer um trekking de litoral. Pô, uma bota é um tipo de bota. Não, eu vou para a Serra Fina, eu vou para a Serra dos Olhos. Preciso de um bom grip, preciso proteger meus tornozelos, não é? Ou seja, se aprende isso com o tempo, né? Nos trabalhos da Amazônia, por exemplo, a grande maioria das pessoas que trabalham na minha equipe são montanhistas, né? Que eu treinei para trabalharem comigo. Ninguém usa bota de montanha, porque não dá. Até porque você está se molhando o tempo todo, você está suando, você está atravessando igarapé, você está passando num campo alagado, você entendeu? Então é o que o Fred falou, você tem que se adaptar. Na Marinha nós temos uma coisa que diz assim, onde vou, quando vou, como vou e com quem vou. Sempre. Aliás, com quem vou, fundamental. Com porque, quem olha, vou. Você entra em cada roubada. Eu já vi, vou te falar uma história aqui. Não vou citar nome, mas eu estava lá no Peru. Se citar nome, dá mais audiência. Não, mas não vou fazer isso porque meu lado ético não permite. Mas eu vou te falar um negócio. Eu estava lá no Peru, um outro grupo, e tinham brasileiros. E eu percebi na hora, olha, de 10 pessoas que estavam lá, 8 passaram mal. Do que? O que ele disse lá atrás? Gastrointestinal. Sabe por quê? Primeiro, escolheu mal com quem ir. Segundo, assim,
Como é o ambiente que eu vou? Não é? A água é boa? É limpa? Não é? Ó, o altiplano andino é habitado há mais de 10 mil anos, cara. Sabe o que é isso? É muita coisa. Tem gado lá. Tem outras coisas. Então, a água, se não for da fonte do glaciar, e mesmo sendo da fonte do glaciar, você sabia que a água que vem do glaciar, ela não é rica em sais minerais? Ela não serve para hidratar? É um erro que muito iniciante comete em altitude. Bebe água direto do glaciar, só que não hidrata. Por que a gente coloca eletrólitos? Adiciona sais. Sais de reidratação. Sais de reidratação, né? Sódio, Então, assim, potássio, cálcio e por aí por vai. aí você entende? Ou seja, esse pessoal passou mal, cara, de 10 pessoas. Por quê? O guia era cozinheiro e era arrieiro. E o que aconteceu? Deu esse problema seríssimo, né? Padilha, o WFA foca bastante em atendimento em áreas isoladas, né? Quais são as principais diferenças entre os primeiros socorros urbanos e os aplicados na montanha? Vamos lá, boa pergunta, Zulu. Hoje, vamos falar de um grande centro urbano onde nós estamos, cidade de São Paulo. Hoje vai demorar para chegar na cena de um acidente, de uma intervenção médica, no máximo 10 minutos você vai estar chegando alguém. Ou vai chegar a MOB do Corpo de Bombeiros, que são as motos, ou vai chegar uma unidade de resgate, ou vai chegar uma ambulância do SAMU. A gente tem uma gama muito grande de recursos para atendimento. Então, hoje a gente tem, muitas vezes a gente vê na televisão, né? Você está assistindo um jornal e você vê lá um acidente, por exemplo, na Marginal Tietê, um atropelamento de motoqueiro, chega a moto do bombeiro, chega a ambulância do SAMU, chega o caminhão do bombeiro e no final o cara ainda vai embora para o hospital de helicóptero. Então você tem uma gama de recursos para atendimento de emergência muito grande. Os centros hospitalares estão próximos, você tem uma gama de recurso hospitalar. No sistema de emergência existe uma coisa chamada regulação médica. A ambulância do Corpo de Bombeiros ou do SAMU que atendeu aquela vítima de atropelamento em determinado lugar, ele não leva essa pessoa para onde ele quer. Existe uma regulação de emergência que vai dizer, você vai levar esse cara para tal lugar porque lá tem recurso, porque lá tem vaga, enfim. Então, essa é a primeira questão. Que, falando de locais remotos no Brasil, infelizmente a realidade do nosso país hoje, saindo dos grandes centros urbanos, os recursos médicos são extremamente limitados. Você estava falando de Campos do Jordão. E antes a gente comentou alguma coisa, acredito, de São Bento do Sapucaí. Se a gente pegar São Bento do Sapucaí, que é uma cidade que vamos chamar de meca do montanhismo paulista, né? Pode ser, né, Fred? Sim. O pessoal que vai escalar o baú, que vai correr. Mantiqueira, né? É uma mantiqueira de maneira geral. Se você pegar São Bento do Sapucaí, que é uma cidade que está aí a 100 e poucos quilômetros de São Paulo, não dá 3 horas de viagem, né? É uma cidade que não tem corpo de bombeiros, é uma cidade que não tem atendimento de SAMU, é uma cidade que tem um pronto atendimento que muitas vezes não vai ter recursos suficientes para atender, dependendo da gravidade, da necessidade da vítima. Então, a gente não precisa ir muito longe. Então, aonde entra o treinamento de primeiros socorros? Primeira coisa que a gente fala no curso são questões de segurança. Prevenção. Como dizia minha mãe, depois que o burro foge, não adianta trancar a porteira. O burro já fugiu, você vai ter que correr atrás. Então, o prevenir é melhor do que o remediar. Então, a gente fala na primeira fase de todos os nossos treinamentos, a parte de prevenção. Então, que roupas usar, por onde ir, quais são as melhores condutas de segurança. Enfim, a gente fala muito sobre isso. Muita gente vem para o curso achando que a primeira coisa que a gente vai fazer é já utilizar os manequins de treino. Não. Senta aí, vamos ver slide. Você está vendo que se o cara cai da pedra, morre de verdade? Né?
que se o cara pula na água daquele jeito ali, ele se afoga, né? Então é mostrar isso para as pessoas. E aí, onde que vem? Primeira coisa, virar a chave, consciência, conscientizar o cara para ele realizar atividade com segurança. Esse é o primeiro ponto. E depois mostrar para ele situações que podem acontecer na montanha, nas atividades ao ar livre, que podem ser fatais, nas quais ele não pode perder tempo. Então, por exemplo, vamos falar de uma caminhada básica aí, vai, Pico dos Marins. Não é tão básica assim, mas muita gente acha que lá é o início, né, Fred? É, e não é. Eu bem sou técnico, iniciante. Não é para iniciante. Não é. Seria o Pico Santo Agostinho, até o Papagaio, que mais? Pô, que são mais simples, né? Sim. Até o Itaguaré é um pouco mais simples que o Né? Marinho. Vai fazer uma caminhada no Itatiaia, os Cinco Isso, Lagos, vai vai. sentir, né? Mas enfim. Sobe o Açu no Rio. Isso, mas enfim. Ou vai na Cantareira, né, aqui em São Paulo. A gente quer mostrar um lugar bacana para iniciante, é a Pedra do Lopo, Sim, aí em Extrema, Pedra do Lopo, um lugar fácil, super fantástico. legal para iniciante, tá perto da cidade, mas enfim. É identificar o que vai matar esse cara ou o que não vai matar esse cara. Então é assim, subimos os Marins, chegou lá em cima, eu caí, quebrei o pé, quebrei o tornozelo direito, não anda, esse cara não anda. Não existe esse negócio de pular num pé só, tentar andar. Esse cara não anda mais. Esse cara tem que... Ou ele vai descer de maca, ou ele vai descer de aeronave. Ele vai morrer por causa de pé quebrado? Não. Aí você está com um cliente que, durante a subida, já começou a mostrar um desconforto geral. Começou a falar que estava sentindo dor na região abdominal. Está com dificuldade de fazer suas necessidades fisiológicas. Você está fazendo, vamos dizer aí, um Marins Itaguaré. Chegou no topo do Marins, ele já dormiu mal à noite, apresentou febre, apresentou mal-estar, não comeu muito bem, está reclamando de dor no corpo, está reclamando de dor na região da virilha, ou está reclamando de dor aqui na parte de trás das costas, né? Vou colocar duas coisas bem simples, vamos dizer assim. Se esse cara estiver desenvolvendo uma cólica renal, ou se esse cara estiver desenvolvendo uma apendicite, muito mais grave, você está entendendo, do que o pé quebrado. Eu estava pensando aqui, você estava falando, pô, isso aí é sintoma de apendicite. Então as pessoas, às vezes, elas não têm ele não tem esse discernimento. E é isso que a gente procura ensinar para ele no curso. Quando preciso correr e quando não preciso correr. Quando que nem o que ele falou, começou com borbulhas. Cara, o cara tá com água no pulmão, meu amigo. Sim. É por isso que tá borbulhando. Esse cara tem que descer. Então são essas sacadas que a gente procura, Zulu, mostrar para os caras no curso. E os cursos com mais carga horária, que seriam o AFA e o WFR, né, o First Responder, habilitam esse cara a muito mais coisa, a usar muito mais equipamento, por exemplo, a saber aferir, por exemplo, uma PA, né, uma pressão arterial, a utilizar um oxímetro de dedo. Porque, tá bom, eu coloquei o oxímetro aqui no cara. Tá bom, quanto que é a saturação aqui, média, aqui em São Paulo, para um cara que tá aqui? Altitude 700 metros do nível do mar. Ah, tem cara que tá saturando 97, 98, tá, beleza. Pega um esportista aí, tá saturando 98, 99%. Só que lá em cima, tá saturando quanto? Ah, tá bom, mas eu tenho que ter entendimento com relação à altitude. Então a saturação realmente vai cair, né? Então tudo isso são coisas que o cara vai aprendendo nos cursos. E aí, o grande lance é como eu falei para você, eu não quero que ele saia especialista em imobilização de perna, em imobilização de braço, em transporte de ferido. Eu quero que ele vire a chave para saber o que é grave e o que não é grave. Porque de lá ele sai com o norte. Se ele não comprou a tala nos kits que o Padilha vende, ele tem um bastão, ele sabe usar o bastão. Ele achou um pedaço de papelão, ele faz uma tala. Ele tem uma garrafa PET, ele faz uma tala. Ele desmonta uma mochila, ele faz uma tala.
Então é isso, é mostrar para a pessoa que caminho seguir. Esse aqui é o caminho, cara. O Padilha explicou que não pode ter movimento na lesão ortopédica. Eu preciso restringir movimento de uma articulação acima, uma articulação abaixo. Como que ele vai fazer isso? Se ele vai pegar o bambu, se ele vai pegar um toco de madeira, se ele vai pegar a garrafa PET, o bastão de caminhada, as hastes da mochila, ele vai se virar. Mas ele já entendeu o caminho a seguir. É isso, né, Fred? Sabe o que eu queria comentar, te ouvindo, complementar? Eu vou insistir no que eu tenho falado. Eu só que todo esportista, todo montanhista que está vivendo no mundo outdoor, ou ar livre, tem que mudar o processo de pensar. Né? Começa onde o processo de pensar? Em casa, antes da viagem. Né? Planejamento. Como é o planejamento para onde eu vou? Com quem eu vou? Né? Outro dia me ligou uma cliente e falou, pô, você faz uma entrevista antes da gente viajar com você? Faço. Falei, não é bem uma entrevista, algumas perguntas básicas. Né? Primeiro, o nome, né? Idade, tem atividade física contínua, né? Qual o grau de experiência? Já acampou? Quais travessias faz? E a última, qual é o seu Instagram? Por quê? Porque lá eu vejo o quê? Qual é o perfil da pessoa que vai comigo para esse lugar? Segundo, qual é o processo de primeiros auxílios que eu vou precisar tendo uma situação na Mantiqueira, no Cerrado, na Serra do Mar, na altitude, né? E não precisa ser meu guia, precisa ser você, viajante, você, praticante de esporte, né? Entender que eu tenho que ter uma bota adequada? Tenho, mas o processo de pensar que investir em processos de primeiros auxílios, em vestimenta, em tudo que compõe uma expedição, é segurança. Isso é mudança mental. Por quê? Como eu disse, o mercado outdoor brasileiro ele ainda é básico, mas pessoas profissionais como você, que tem um podcast, você que treina pessoas, eu que lidero pessoas, esses três têm um formato diferente de pensar. E a gente tem que provocar isso. Mude a forma de pensar. Você falou do WAFA e o WFR. São coisas que eu também vou promover junto com o Padilha. Né? Ou seja, também... Por quê? Vou voltar a dizer. O objetivo, turma, é profissionalizar nosso mercado. Todo o mercado. Não é o Fred e o Padilha. Todos os profissionais do mundo outdoor têm que promover esses tipos de cursos. E agora eu vou botar lenha na fogueira. E se você contratar o Fred, de pôr lenha e na se fogueira. você que tá indo pra montanha, tá? Com o Fred, e infelizmente aconteceu um incidente, um acidente, e o Fred for a vítima, o guia é a vítima. Como é que faz? Senta e chora? Não dá pra sentar e chorar, Zulu. Eu tenho que entender o mínimo. Por isso que eu te falo, o WFA é um curso mínimo pro cara fazer. O guia tem que ter mais especialização? Tem que ter mais especialização. Mas o praticante de atividade ao ar livre, o mínimo que esse cara tem que ter é um WFA para entender. Até para saber como imobilizar a perna do guia, controlar uma hemorragia severa, né? As pessoas, 90% dos alunos, quando a gente fala, abre o kit de primeiros socorros aí, só tem remédio. Tem remédio pro coração, tem remédio para diabetes, tem remédio para dor de barriga, tem 3 tipos de remédio para dor de cabeça, tem remédio para dor. Aí você pergunta aí o aluno pergunta para você: Padilha, se o cara quebrar o pé, eu posso dar um Doril? Ah, não, amigo, Doril não faz nem cócega, né? Dependendo do tipo de lesão, que se chegar um resgate com suporte avançado de vida, com a presença do médico, é morfina, dependendo do tipo de fratura. Né? Então, a gente, é como o Fred falou, as pessoas precisam virar a chave e aprender as técnicas corretas realmente de como proceder. 1000 vezes você ter no teu kit um bom torniquete, uma boa bandagem de emergência, uma boa tala, um bom gel de queimadura, do que você ter um pacote de aspirina. E saber aplicar isso. E saber aplicar. Porque não basta ter. Porque eu também já tive... Eu comento isso nos cursos, o Fred até deu risada. Padilha, eu fui para os Estados Unidos, minha mulher foi viajar, ela comprou esse kit para mim na Europa, nos Estados Unidos, lá numa loja.
só que eu não sei usar os equipamentos que tem no meu Você kit. sabe o que aconteceu comigo? E aí você tem que explicar pro cara, isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo, isso aqui é medicação, isso aqui. Então isso é uma coisa muito comum. O cara compra uma coisa que ele não sabe usar. Cara, ó, aconteceu comigo mais de uma vez. Assim, na montanha, pronto. Eu não faço isso, mas aconteceu que o cara chegou e falou, tenho essa barraca, posso levar? Tal. A primeira pergunta minha, você já usou essa barraca? Você sabe montar a tua barraca? Não. Então, como que você quer ir para a montanha se você nunca montou uma barraca? E se você não sabe nem montar a tua barraca? Né? Essa é a primeira pergunta. É a mesma coisa do remédio que eu falei. Por quê? Porque às vezes as pessoas levam o kit, Zulu, e acham que tem que levar isso. Você falou Doril? Cara, isso é o que é mais comum. Mas não sabe, não tem coisas... E não consegue... O que eu falei, mude o processo de pensar. O que pode acontecer? Gastrointestinal, um anti-inflamatório. Por quê? Por alguma lesão, um entorse, algo do gênero. E tala, bandana, silver tape ajuda. Você quer ver uma coisa simples que as pessoas não carregam? Não sabe usar. O quê? Purificador de água. Fundamental. Isso é fundamental. Ele falou do glaciar. Ele falou do glaciar. Todas o cara tem que ter um purificador de água, meu amigo. Se você beber água... Eu costumo mostrar pro aluno, Zulu, que é assim... o cara quebrou o pé descendo do Marins Itaguaré, tá um sol aí, tá um puta de um calor, 40 graus e... Tá, aí não dão água pro cara beber. O pé quebrado... passa a ser o menor dos problemas. Sem o cara dúvida. tá todo queimado de sol, tá desidratado. Então, é essa virada de chave, como disse o Fred, botar o cara para pensar do que realmente pode acontecer e o que serve e como fazer, como que eu vou proceder em determinada situação. E eu quero fazer um adendo com relação a isso que a gente está falando, que de uns anos para cá, virou meio que uma moda, principalmente no Complexo Marins Itaguaré. Liga para o bombeiro que o Águia vem buscar. A gente escuta relatos de pessoas que foram resgatadas porque estavam cansadas. Absurdo. Olha, o Marins... Né? Então, são coisas... isso que o Fred falou, de o cara não saber montar a barraca, eu já vi alunos chegarem no curso... que você olhava para o cara chegando, andando, e você vê que ele não sabe ajustar na mochila. Sim, ele não sabe ajustar a mochila. Então, é toda uma cultura de atividade ao ar livre, e principalmente voltada à segurança, que a gente vem lutando para que mude e para que melhore. Melhorou muito, tá, nos últimos anos. Ô Padilha, você sabe que algumas provas de montanha exigem ali um antihistamínico, um antialérgico, um analgésico. E eu estava numa largada e aí, durante o percurso, um rapaz chegou e falou assim para mim, que hora que eu tomo antihistamínico? Aí eu falei, como assim? Não, é que a prova pediu para eu trazer. Aí eu falei, não, eles pediram para você trazer, caso aconteça alguma coisa, você tem aqui um antialérgico, um antihistamínico, mas a pessoa também nem sabe para que serve. Ele achou que era para levar e tomar em algum momento durante o percurso. Então, mas sabe o que é isso, Zulu, que eu estou te falando? Por exemplo, de 100% dos que correm, acho que 80% ou 90% não tem condições de fazer a corrida, fisicamente. Né? Além do mais, eu diria... por esse número, ou até mais, a maioria não sabe como proceder, né, energeticamente, nutricionalmente, né, na corrida e antes da corrida. Sabe uma das coisas que eu mais bato na tecla? Todas as pessoas vão viajar comigo. O que faz antes de uma viagem? Qual a alimentação? Qual é a hidratação? Corrida e hidratação é fundamental. Fundamental. Porque... isto, nutrição é o quê? Energia faz parte do quê? Da segurança. Não é um item de, meu Deus, como sou genial. Não, cara. É um item de segurança. Uma boa alimentação, uma boa nutrição, hidratação. É aquela história, um carro anda sem água? Não. Anda sem óleo? É a mesma coisa. O ser humano... Eu vou voltar a falar. Galera... mude a mentalidade de praticar esporte outdoor.
praticar outdoor não é somente ter os melhores equipamentos. E não são os mais caros, como eu sempre digo, são os que não te deixam na mão. Mas mude principalmente, antes de ir para a natureza, tem um plano A, um plano B e um plano C. Que tem o quê? Com os primeiros socorros, olhe também o tempo, né? E olhe a sua estrutura. E como vai fazer se algo der errado? Não ir somente, vamos, né? Porque senão cai nos clássicos dos filmes do Natureza Selvagem e do cara que teve que cortar o braço. Todo mundo acha maravilhoso, acha lindo, bonito, acha romântico, mas eu afirmo e vou polemizar. Romantiza. São 2 erros crassos nesses filmes. Aliás, tem mais de 2. Tem vários erros. Como você cruza um rio que vai congelar sem ter visto antes isso? Jamais você faz isso. Né? Eu que vivo transito e vivo na Terra do Fogo, ou na Patagônia, jamais, lá na Terra do Fogo chilena, né? Porque a Terra do Fogo, galera, não é só a Argentina, viu? A Terra do Fogo, a maior parte, inclusive, está no Chile. O que acontece? Né? Você cruza o rio e esse rio pode congelar. Ou, dependendo da previsão do tempo, chove e o rio aumenta. Como que você faz para voltar? Você sabe cruzar com corda, sem corda, montar alguma coisa desse tipo? Não. Então, são coisas de segurança. Então, é bom, mude a mentalidade e comece a fazer, não só, acho que, cursos de primeiro socorro, umas técnicas sei lá, de montanismo, etc., de corrida, etc., mas a forma de pensar faz muita diferença na hora de ir para a natureza. Zulu, tem gente que no curso você pergunta para que número você liga. Ele não sabe para onde ele liga. Tudo é 190. Nós temos um problema, que na minha opinião é um problema sim, de ter um monte de número de emergência. Eu acho que a gente tinha que ser uma coisa unificada, como é na Europa, como é na América do Norte. Você liga para uma central de emergência e essa central de emergência vai definir o tipo de serviço necessário para te atender. Tá? Então, muitas vezes, uma coisa básica. Eu vou para Itatiaia. Ele nem chegou na montanha. Ele sofreu um acidente na Via Dutra. Ele liga para o bombeiro primeiro. Ele não sabe nem o número da concessionária de rodovia por onde ele está trafegando. E se ele ligar primeiro para a concessionária vai chegar muito antes do bombeiro. Porque ela está na rodovia. A concessionária está lá para prestar esse serviço de emergência. Às vezes o cara liga para o bombeiro, ele liga para o SAMU. O SAMU está a 200 quilômetros da onde ele está. Hoje em dia, claro, os serviços se conversam. Então o SAMU vai ligar para a rodovia e vai dizer, olha, tem um acidente em tal lugar. Mas isso tudo é tempo que se perde. E as pessoas não conhecem o serviço de emergência. Outra coisa, o guia que vai levar pessoas... Aonde é o hospital mais próximo daqui? Isso é... Como é que eu chego nesse hospital? Você sabe onde eu vejo isso? Eu faço iniciação de brasileiros no Chile, né? E em alguns lugares. E muita gente diz, mas por que não faz em tal montanha? Né? Eu falo, por que eu faço perto de uma cidade estruturada como é Santiago? Porque a saída é rápida. E está perto de tudo. É rápida. Né? Eu tenho a estrutura para isso. E uma cidade estruturada. Por exemplo, a história que eu contei do caso do São José, se não fosse uma cidade estruturada como Santiago, talvez o cara tinha batido as botas. Se fosse em outro lugar... Como, por exemplo, no Peru. Aliás, o único lugar que você aperta o botão e o helicóptero vem é na Suíça. Fora isso, não existe isso. Já vivi caso de estar na Serra Fina e a cliente que era médica, disse para mim, eu acho que eu não aguento mais, acho que vamos ter que chamar o helicóptero. Eu falei, que helicóptero? Eu falei, em que planeta você vive? Eu já te falei, já te orientei antes da viagem, porque eu faço uma reunião, eu explico. Não existe isso aqui, estruturadamente. E outra, se você chama um helicóptero desnecessariamente, você sabe que você ganha uma multa? A galera que sobe o Marim sem noção, ou algo do gênero, ou inclusive, qualquer outra montanha... foi multada. Entendeu? Vocês viram, picharam lá o Marins, né? 8 mil reais. 8 mil reais. É pouco. Pouco, também acho. Não, sabe eu acho que eu deveria tinha fazer? Que mandar esfregar, até tirar a mancha. Não gosto de entrar em polêmica, mas sabe o que eu acho que uma pessoa dessa deveria fazer? Fazer um trabalho voluntário. Ensinar que isso não se faz. Aonde? Para crianças e adultos. Né? Ir lá e ajudar a limpar. É o mínimo.
Ah, não tinha noção, não conhecia. Não tem problema. Eu acho que às vezes as pessoas são leigas, sabe? Mas orienta, né? Senhores, o papo tá muito bom. Putz, vai longe, né? Antes que Isadora Salvador desligue os botões ali. Tem conversa para dias aqui, Zulu. Tem muito mais. Então nós vamos convidar as pessoas para o dia 12 e 13 de abril, né, em Passa Quatro. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer, mas esse é um curso, né, Padilha, que ele tem que ser, seja para o esportista de montanha, seja para o corredor de rua, seja para quem não faz nada, como você falou, está em casa, alguém caiu, se machucou, o que fazer? Convide, convoque essas pessoas, é um investimento mais do que necessário. Você estava falando ali e eu estava aqui pensando, antes de você falar, e se acontece alguma coisa com o guia? Porque todo mundo pensa assim, eu estou pagando ele que se vire, ele que tem que saber. E se acontece alguma coisa com ele e depois acontece comigo, será que eu vou saber proceder? Então a gente também precisa desse investimento, precisa desse conhecimento mais do que nunca para culturalmente a gente enriquecer, né? Exatamente, Zulu. É de extrema importância, aquilo que eu falo. Muitas pessoas vão fazer o curso e é o que eu falo no final do curso para todas as minhas turmas há 20 anos. Isso aqui é um seguro de carro. Você paga para não usar. Espero que vocês nunca utilizem aquilo que vocês aprenderam. Mas se vocês precisarem utilizar, que o façam da melhor forma possível e lembrem-se daquilo que foi ensinado. Então, pessoal, quem quer aprender técnicas de segurança e de primeiros socorros ao ar livre, vem fazer um curso com a gente. Procura o Fred. Procura o Fred, que tá organizando 2 cursos esse ano, que vão acontecer na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Você que é corredor de montanha, você que é montanhista, você que é pai de família, que acampa com a tua família, você que gosta de remar um caiaque no mar, o caiaque oceânico, ou caiaque na represa. Enfim, qualquer pessoa que gosta de fazer atividades ao ar livre. Até você que vai fazer seu passeio de final de semana na Serra da Cantareira ou na Serra do Mar. Procure o Fred Duclerc. Ele está organizando 2 cursos esse ano, na cidade de Passa Quatro, e vem fazer um curso com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Serão sempre todos muito bem-vindos. É isso. Fred, algum recado aí? Sim, eu tenho, na verdade, alguns recados. Vou ser breve. Meu primeiro, assim, espero que este episódio tenha engrandecido, né, na mudança da mentalidade do praticante, né, de atividades outdoor. Como eu disse, é para quem? WFA, é para quem? Primeiros socorros, para quem? Para quem pedala, para quem corre, para quem nada, para quem rema, né? Para quem escala e para quem caminha. Toda atividade ao ar livre. Esse ano eu estou entrando com este curso, né? Mas já está encaminhado também o WAFA, o WFR, junto com o Padilha. Organizar isso. Qual é a minha proposta deste curso? Elevar conteúdo, elevar não somente a prática e o conteúdo de primeiro socorro do Padilha, mas agregar valor. E como agregar valor, Zulu? Cara, tô levando 30 anos de experiência de montanha. Para quê? Fazer uma roda de conversa de cases práticos e reais que eu já vivi, né? Aliado com quem? Com uma grande experiência do Padilha. Na boa, é impossível não ser bom, né? Também estou entrando com um curso que é muito bom, aí já é um pouco mais avançado, é no Chile, que é de técnicas invernais. Conhecer geologia, para quem já está no estágio melhor, quer se aventurar em Campo Nevado, é comigo mesmo. Aliás, uma grande especialidade minha é Campo Nevado em glaciar. Progressão em glaciar durante horas, né? Então, pessoal, é isso aí. Tem novidades aí no segundo semestre, WFA agora em março, né? Possivelmente, talvez em abril, não sei, e em junho. E no segundo semestre, anota aí o WAFA. Tá bom, pessoal? Zulu, muito obrigado pela oportunidade. Você é um grande amigo, te respeito demais, te admiro. Excepcional treinador e profissional. E sem dúvida, o melhor podcast na montanha que nós temos no país. E um dos melhores da América. Você está falando isso porque você é sócio aqui, são 6 episódios. Não, é porque eu sou seu fã mesmo, porque eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito, sabe do quê? De conteúdo cultural. Eu acho que uma das grandes falhas que a gente tem no Brasil é falta de cultura outdoor. Quando eu falo de cultura outdoor, não é só especialista do cara que sabe ancorar uma corda ou sabe progredir num glaciar, é de maneira geral, né? E eu acho que os conteúdos que você tem trazido tem essa proposta.
Você sabe que eu tenho algumas provas já no meu cronograma, mas o meu grande desejo é estar presente nesse curso com vocês, porque Bora. Mais do que treinador, né? A gente, como bem você falou, a gente faz seguro do carro, a gente nunca quer usar. Como eu nunca usei o meu kit de primeiros socorros, que continue assim por muitos anos, mas a gente precisa estar preparado para... Mas você sabe como usar, né? Com certeza, Zulu. Invista em segurança. Eu acho que é um investimento necessário. Quem está ouvindo aí, deixa de fazer uma corrida e faça esse investimento que é para a vida, né? Eu quero agradecer vocês aqui. Foi uma Obrigado, Zulu. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Uma oportunidade rica de conhecimento e eu tenho certeza que vai agregar muito para todos aqueles que gostam de praticar atividade física, seja no Parque do Ibirapuera, seja no Pico do Jaraguá, seja no Marins, onde for, isso é mais do que necessário. Vamos nos aventurar com segurança, né? Sempre. Ó, tem uma frase que eu tenho usado. A natureza, ela não avisa, é imprevisível. Então, isso é importante. É isso. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Estúdio Voz. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. House Whey, naturalmente melhor.